O milionário barbeiro volta para casa e fica surpreso ao ver a mendiga negra limpando com segredo. Tiago, o barbeiro que virou milionário, estava de volta. O vento soprou frio enquanto ele dirigia por ruas que há muito não via. Era uma mistura de nostalgia e estranheza. Casas coloridas, mas desgastadas pelo tempo. O mundo que remeteu a risos e brincadeiras em uma infância esquecida. Agora, ele era um homem de sucesso, com um salão de beleza famoso e clientes exigentes. Mas aquele lugar ainda pulsava com histórias que ele queria enterrar. Ao estacionar na frente da casa de sua infância, algo atraiu seu olhar. Uma figura robusta, um cabelo desgrenhado e uma determinação impossível de ignorar estava em sua varanda. Era Mira, uma mulher negra com mãos calejadas enquanto limpava a sujeira acumulada no espaço que ele havia deixado para trás. Ele mal conseguiu perguntar, a voz soando mais incrédula do que esperava. Mira sorriu de forma enigmática, mas não soltou uma palavra. O olhar dela, combativo e envolvente, fazia seu coração palpitar de maneira desconcertante. Ele viu mais ali do que a mulher em situação de rua. Viu um eco de sua própria luta. Eu trouxe vida de volta a este lugar, ela finalmente falou, sua voz clara e firme. E um segredo. As palavras pairaram no ar, como uma bomba prestes a explodir. Tiago sentiu um nó na garganta. Que segredo ela poderia ter? E por que ele parecia tão importante? Enquanto Mira falava, sombras de memórias começaram a invadir a mente de Tiago. Os vizinhos, os risos, as promessas de um futuro brilhante, que agora pareciam distantes, como uma miragem. Os problemas que ele pensava ter deixado para trás retornavam em um turbilhão. Um clima de tensão dominava a vizinhança. Murmúrios de rivalidade ecoavam por todos os lados. Um rival do passado, Carlos, havia se tornado uma figura temida por todos. E Tiago ouviu rumores de que ele estava prestes a expor segredos que ninguém queria que viessem à tona. O que você sabe sobre ele? Perguntou Tiago, a ansiedade apertando seu peito. Mira apenas riu. Um riso que não era completo, mas enigmático. Mais do que você imagina. Estamos conectados de maneira que você não consegue ver agora. Mas logo vai entender. As palavras dela provocaram uma onda de confusão e necessidade de desvendar a verdade. Ele sentiu a pressão nos ombros, não só pelo que estava em jogo com Carlos, mas pelas raízes que parecia estar se afastando. A atmosfera pesava. A distância entre eles se encurtava. Ninguém mais parecia estar por perto, mas a vizinhança pulsava de segredos que esperavam para ser revelados. Tiago olhou para Mira, o rosto dela iluminado pela luz do sol agonizante da tarde. Ele sabia que estava apenas no início de algo maior, algo que desafiaria tudo o que ele acreditava sobre suas origens. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A atmosfera pesava. A distância entre Tiago e Mira se encurtava. O sol começava a se esconder, e a luz dourada pintava o cenário com um tom melancólico. Mas antes que ele pudesse entender o que estava por trás do olhar dela, algo estourou no espaço. Era um som familiar. Uma voz que ele não ouvia há anos. Tiago! Tiago! Era Ana, a irmã que ele deixara para trás.
agora correndo descontrolada pela rua estreita. Seu rosto estava pálido, marcado pela preocupação. Ela se aproximou, com lágrimas nos olhos. É o Carlos. Ele está fazendo algo horrível. Tiago sentiu uma onda de pânico. Carlos, o rival que sempre representou que ele queria distância, agora se tornava uma sombra aterradora. O que aconteceu? O nó na garganta se apertou ainda mais. Ele está ameaçando todo mundo da vizinhança. Dizem que ele tem provas, fotos e que vai destruir nossa vida. Ana ofegava, suas palavras saíam atropeladas. Ele disse que você deve pagar pelo que fez. As palavras de Ana atingiram Tiago como um soco no estômago. Ele lembrava do que acontecera anos atrás, mas não sabia que Carlos ainda guardava rancor. Mirou para Mira, que parecia absorver tudo com seriedade. Por que ela estava aqui e o que sabia sobre isso? Mira, o que você sabe sobre Carlos? Você falou que estavam conectados. Por que ele está atrás de mim? O olhar dela se endureceu, mas logo voltou a suavizar. Às vezes, o que nos une é o que mais nos machuca. Ela deu um passo à frente, entre Tiago e Ana, como se estivesse tentando proteger os dois. E você tem que saber, Carlos não está apenas atrás de você. Ele tem algo que pertence a nós, a todos nós. Algo que pode mudar tudo. Como assim? O que ele possui? O medo misturado com raiva fervilhava. O que você não me contou? O céu escureceu abruptamente, como se a própria natureza estivesse reagindo ao caos. Mira respirou fundo e, de repente, uma expressão de dor cruzou seu rosto. Ele tem uma gravação, Tiago. Uma gravação da noite em que seu pai e meu pai se enfrentaram. A única cópia. E se ele mostrar, você será o culpado. Todos vão acreditar que você destruiu o que restou desta comunidade. O mundo pareceu girar. Os ecos do passado que ele pensava ter enterrado podiam ressurgir de maneira devastadora. Mira, você está me dizendo que somos conectados de uma forma que eu nunca soube. E a resposta dela a seguir fez o coração de Tiago parar. Sim, Tiago, somos irmãos, filhos do mesmo homem. E se Carlos expuser isso, não só você perderá tudo, mas eu também. Essa comunidade vai nos crucificar. Tiago sentiu o chão desabar sob seus pés. A revelação fustigou sua mente. A desconfiança, a rivalidade, os segredos enterrados de anos atrás. Ele se via preso em um labirinto de traições e mentiras. O silêncio tomou conta da cena. O que isso significava para sua vida, para Mira, para sua família? Segredos que ele julgava separados, agora estavam interligados em uma teia de tragédia e revelação. Quando Carlos aparecesse, tudo mudaria. E o perigo estava mais próximo do que imaginava. O próximo movimento de Carlos poderia muito bem ser o golpe final. 10. As noites de glória como barbeiro milionário agora pareciam uma ilusão distante. O pesadelo apenas começava. O silêncio tomou conta da cena. O que isso significava para sua vida, para Mira, para sua família? Segredos que ele julgava separados agora estavam interligados em uma teia de tragédia e revelação. Quando Carlos aparecesse, tudo mudaria. Nesse momento, o som de passos pesados interrompeu a conversa. Tiago virou a cabeça e seu coração disparou. Era Carlos. Ele surgiu do fim da rua, com um semblante viperino e um olhar que prometia caos. As palavras que Ana e Mira haviam dito ecoaram na mente de Tiago como um grito de alarme. Carlos, murmurou, sentindo a determinação em suas pernas vacilarem. Carlos estava mais perto agora, e sua presença tornava a atmosfera elétrica. Ele parou a poucos metros, com um sorriso cruel.
Olha quem decidiu voltar para casa. O milionário. Que bom ver você, Tiago. A ironia nas palavras dele era uma facada. Ouvi que você tem algumas coisas a responder. Tiago sentiu a pressão aumentar no peito. Mira, fique atrás de mim, Tiago disse, já prevendo o que Carlos poderia fazer. Mas Mira não se moveu. Ela estava tão firme quanto uma rocha, a determinação em seu olhar quase tangível. Não, Tiago. Ele precisa ouvir isso. Suas palavras cortaram a tensão. Verdade, não é mesmo, Tiago? Carlos brincou, olhando de Mira para Tiago. Não devemos deixar segredos enterrados. Afinal, eu tenho uma pequena surpresa. Ele puxou algo do bolso. Um pendrive. Aqui está a verdade. A prova que pode arruinar sua vida e todos os que você ama. Tiago sentiu um frio na barriga. Ana, por sua vez, estava paralisada, com os olhos arregalados. O que você fez, Carlos? Ela rosnou, notando a intensidade no ambiente. Você não pode, não vai fazer isso. Claro que posso. Carlos respondeu, desdenhoso. E vou? Ponto. Mas há mais. Essa gravação é apenas o começo. Uma vez que o mundo ouvir o que está aqui, não sou eu quem deixará tudo em frangalhos. É você, Tiago. A previsão de um desastre tangível encheu o ar. Mira respirou fundo, como se estivesse prestes a se lançar em um abismo. Carlos, você não entende o que está fazendo. Se expor isso, você não será o único a perder. Entende? A tensão girou em torno das palavras dela, como um fio prestes a se romper. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um estrondo. O som de uma explosão soou ao longe, sacudindo o chão sob eles. O pânico tomou conta da cena. Tiago olhou para trás e viu fumaça erguendo-se da esquina da rua, como um demônio ameaçador. Disse, o que foi isso? A voz de Ana tremia. Carlos, aproveitando o momento do caos, sorriu ainda mais. Um sorriso que não era humano. O que você acaba de ouvir é apenas o início, meus amigos. A verdade não é só sobre o que está nesse pendrive, mas sobre o que está prestes a acontecer nesta comunidade. A revolução começou. Ele gesticulou para a fumaça que subia, como se fosse um artista celebrando sua obra. Mira congelou. Não, o que você fez? A angústia dilacerava sua voz. Você não é o Carlos que conhecíamos. O chão parecia tremer sob os pés de Tiago. Era um vídeo do passado? Uma manobra de poder? Carlos tinha muitas cartas nas mãos. E a verdade se misturava em um torvelinho de promessas sombrias. Ele e Mira eram irmãos, conectados por um legado que Carlos agora ameaçava expor. E aquela explosão? O que implicava? Os murmúrios que surgiram da vizinhança refletiam o terror naqueles rostos. As pessoas começaram a sair de suas casas, inquietas e curiosas, enquanto Tiago enfrentava o Deus exato que retorcia suas motivações. O medo cresceu em sua garganta. Assim que Carlos começou a se afastar com um riso presunçoso, Tiago tomou uma decisão. O que quer que você tenha planejado, Carlos, não vai dar certo. Vou lutar contra isso. Mas Carlos lançou uma última frase antes de desaparecer. A você, eu deixo um presente no portal do seu passado. E Tiago sabia, naquele momento, que o futuro agora estava mergulhado em sombras. A linha entre o bem e o mal, entre os amigos e inimigos, se tornava cada vez mais tênue. O mistério apenas começava a se desenrolar, e uma batalha estava se formando. Ele precisava descobrir não só a verdade sobre Carlos,
mas também o que realmente significava a conexão com Mira. O novo amanhecer trazia consigo segredos e revelações que seriam como um furacão em suas vidas, e quando a poeira assentasse, ele não teria certeza se ainda restaria algo a salvar. O céu escurecia rapidamente, e o ar estava pesado com a tensão pulsante entre os três. Tiago ainda processava a revelação de Mira, quando, no fundo, um grito cortou o ar como uma lâmina. Ele virou a cabeça e viu uma figura conhecida correndo em sua direção. Era João, o amigo de infância, estranhamente um dos apoiadores de Carlos. Tiago, Mira, precisamos ir. Eles estão vindo. Seu rosto estava pálido e os olhos arregalados. Sem pensar, Tiago olhou para Carlos, que aproveitava a cena e sorria, como um gato prestes a devorar um rato. O que você quer dizer com eles? Perguntou Tiago, o coração acelerado. Os capangas do Carlos. Dizer que ele está com um plano é pouco. Ele está prestes a começar uma guerra aqui. João arfou e seus olhos pareciam implorar por ação. A bela fachada da tarde se desmoronava em um cenário de pânico. Carlos começou a rir, uma risada fria e cortante. Isso mesmo, João. Faça seu papel de mensageiro. Que divertido ver como todos vocês se movimentam quando a verdade vem à tona. Ele gesticulava, como se estivesse no centro de um show, alimentando a tensão. Tiago lançou um olhar preocupado para Mira. Ela estava tão firme, tão decidida, mas a sombra da sua revelação o assombrava. O que você quer, Carlos? Tiago se lançou para a frente, quase instintivamente. O ar estava eletrificado, e ele não sabia se estava mais com raiva ou medo. Ah, Tiago, eu quero apenas um espetáculo. O que vem a seguir vai surpreender a todos. Mas antes, um pequeno presente para você. E com um movimento brusco, Carlos lançou o pendrive no chão entre eles. O impacto fez um barulho seco, e em um instante, todos os olhos se intercalaram entre o objeto e Carlos. Você não precisa fazer isso, Mira exclamou, o desespero começando a se infiltrar em sua voz. Mas Carlos apenas balançou a cabeça, um sorriso cruel dançando nos lábios. De repente, um estalo ecoou do céu. Todos olharam para cima e viram um carro da polícia se aproximando rapidamente. Luzes piscando e sirenes gritando. O coração de Tiago disparou. O que você fez, Carlos? Eu? Eu não fiz nada. Ainda é apenas o começo, Carlos gritou, apontando para o carro. Siga o que deve ser seguido. A verdade nunca fica escondida. Mas antes que Tiago pudesse compreender, outro rugido de um motor se aproximou. Um carro desconhecido apareceu, correndo na direção oposta. Atravessando a estrada em alta velocidade, as pessoas começaram a gritar e havia um verdadeiro caos quando o veículo colidiu com o carro da polícia. O som da batida foi ensurdecedor. O vento trouxe um cheiro de fumaça e os ânimos estavam exaltados. Tiago respirou fundo, notando que as pessoas em volta estavam em pânico. Algumas tentavam achar refúgio. Precisamos sair daqui, gritou Tiago, puxando a mão de Mira. Mas e o pendrive? Ela olhou para o chão, onde ainda estava o objeto que poderia destruir suas vidas. Mas apenas um pensamento dominava a mente de Tiago: escapar. Quando ele e Mira começaram a se afastar, um grito estourou. Tiago virou-se e, com a boca aberta em choque, viu Carlos cambalear. Uma expressão de dor profunda no rosto. Uma mancha de sangue escorria de sua boca. Como? Carlos murmurou, e antes que pudesse terminar, ele caiu no chão. O caos aumentou. A multidão em volta estava em estado de choque. Mas algo estava errado.
Um dos capangas do Carlos estava a poucos passos de mira, o olhar de raiva e vingança. Vocês não vão escapar, ele ameaçou, avançando. Tiago não tinha escolha. Ele se lançou na direção do capanga, mas algo fez parar no meio do caminho. Tiago, não! Mira gritou, mas a cena se desdobrou em uma frenética confusão. Um traidor? Um aliado ou um irmão? O que você é, Tiago? Carlos, ainda no chão, se levantou com esforço. Tiago olhou de volta para Mira. Não sei. Ponto. Ele queria gritar, mas uma dor horrível se espalhou por seu corpo. Ele a olhou e seu coração se despedaçou ao perceber tudo então. Carlos riu, e havia uma conexão revelada bem diante deles. E no meio da confusão, Tiago finalmente entendeu que a batalha não era apenas contra Carlos. A verdadeira guerra que se desenrolava era uma que desafiava tudo o que ele havia conhecido. Segredos velados e laços familiares ameaçavam desmoronar, e o estado de tudo poderia mudar em um piscar de olhos. Ele não sabia mais quem era o verdadeiro inimigo. Com a adrenalina a mil, Tiago rapidamente se voltou, pronto para lutar ou correr. Mas a dúvida agora o consumia. Ele havia apenas arranhado a superfície de um jogo muito maior, e o destino de todos estava em uma linha tênue, enquanto a sirene da polícia ressoava ao fundo, ecoando como um lamento. Mira, e antes que pudesse terminar, o mundo ao seu redor virou um turbilhão de gritos, fumaça e sombras. E quando finalmente tudo acalmasse, ele virou a cabeça e viu uma figura familiar correndo em sua direção. Era João, o amigo de infância e, estranhamente, um dos apoiadores de Carlos. Tiago, Mira, precisamos ir. Eles estão vindo. Seu rosto estava pálido e os olhos arregalados. Sem pensar, Tiago olhou para Carlos, que aproveitava a cena e sorria, como um gato prestes a devorar um rato. O que você quer dizer com eles? Perguntou Tiago, o coração acelerado. Os capangas do Carlos. Dizer que ele está com um plano é pouco. Ele está prestes a começar uma guerra aqui. João arfou e seus olhos pareciam implorar por ação. Carlos começou a rir, uma risada fria e cortante. Isso mesmo, João. Faça seu papel de mensageiro. Que divertido ver como todos vocês se movimentam quando a verdade vem à tona. Ele gesticulava, com a face mostrando um prazer maligno. Tiago lançou um olhar preocupado para Mira. Ela estava tão firme, tão decidida, mas a sombra da sua revelação o assombrava. O que você quer? Carlos! Tiago se lançou para a frente, quase instintivamente. O ar estava eletrificado, e ele não sabia se estava mais com raiva ou medo. Ah, Tiago, eu quero apenas o espetáculo. O que vem a seguir vai surpreender a todos. Mas antes, um pequeno presente para você. E com um movimento brusco, Carlos lançou o pendrive no chão entre eles. O impacto fez um barulho seco, e todos os olhos se intercalaram entre o objeto e Carlos. Você não precisa fazer isso, Mira exclamou, o desespero começando a se infiltrar em sua voz. Mas Carlos apenas balançou a cabeça, um sorriso cruel dançando nos lábios. No momento em que Tiago hesitou, um estalo ecoou dos céus. Todos olharam para cima e viram um carro da polícia se aproximando rapidamente, luzes piscando e sirenes gritando. O coração de Tiago disparou. O que você fez, Carlos? Eu não fiz nada. Ainda. Este é apenas o começo. Carlos gritou, apontando para o carro. Siga o que deve ser seguido. A verdade nunca fica escondida. Mas antes que Tiago pudesse compreender, outro rugido de um motor se aproximou. Um carro desconhecido apareceu,
correndo na direção oposta, atravessando a estrada em alta velocidade. As pessoas começaram a gritar, e havia um verdadeiro caos quando o veículo colidiu com o carro da polícia. O som da batida foi ensurdecedor. O vento trouxe um cheiro de fumaça, e os ânimos estavam exaltados. Tiago respirou fundo, notando que as pessoas em volta estavam em pânico, algumas tentando achar refúgio. Precisamos sair daqui, gritou Tiago, puxando a mão de Mira. Mas e o pendrive? Ela olhou para o chão, onde ainda estava o objeto que poderia destruir suas vidas. Mas apenas um pensamento dominava a mente de Tiago: escapar. Quando ele e Mira começaram a se afastar, um grito estourou. Tiago virou-se e, com a boca aberta em choque, viu Carlos cambalear, uma expressão de dor profunda no rosto. Uma mancha de sangue escorria de sua boca. Como? Carlos murmurou. E antes que pudesse terminar, ele caiu no chão. O caos aumentou. A multidão em volta estava em estado de choque. Então, do meio da confusão, um homem que Tiago reconhecia como um antigo amigo de infância surgiu. Mas algo estava claramente errado. Com um olhar frenético, ele gritou: Tiago, o que você não sabe é que Carlos nunca foi quem você imaginou. Ele não é apenas seu rival. Ele é... E a frase ficou presa em sua garganta, um fio de sangue escorrendo de sua boca como resultado de uma luta. O mundo de Tiago pareceu parar. O quê? O que você está dizendo? Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. Carlos é filho de quem? E a revelação explodiu na atmosfera, um tiro em meio ao tumulto. Ele é filho do seu pai e da minha mãe. Somos todos parte de uma mesma linhagem em disputa. Você é o verdadeiro herdeiro, Tiago. O rosto do amigo era um misto de dor e urgência. Um nó se formou na garganta de Tiago. As peças do quebra-cabeça, que ele achava que havia montado, se desfez em um mar de confusão. Mira olhou para ele, o olhar cheio de perguntas. Isso é verdade? Carlos, ainda no chão, soltou uma risada agonizante. Bingo, irmão. A verdade sempre vem à tona. Ele estava claramente se divertindo com a confusão que causou, mesmo sem conseguir se sustentar. Tiago sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Se tudo o que sabia estava errado, então o que mais havia sido escondido? Quem ele realmente era? E, mais importante, o que isso significava para ele, para Mira e para todo aquele confronto? As sirenes ecoavam ao fundo, mas a confusão dentro dele ninguém conseguiria ouvir. A linha entre o amigo e o inimigo estava borrada. O próximo movimento poderia não significar apenas uma luta por poder, mas uma luta por sua identidade. E quando Tiago olhou para Carlos, sabendo que tudo estava prestes a mudar, uma única pergunta queimava em sua mente. E agora? O que eu faço? Tiago sentiu seu mundo desabar sob seus pés. As revelações eram demais para processar. Carlos, seu rival, o filho do mesmo pai que ele, o que lhe havia sido tirado por tanto tempo. A confusão ardia em sua mente como se um fogo tivesse sido aceso e as chamas consumissem sua lógica. Você está mentindo, ele gritou, embora os olhos de Carlos refletissem uma verdade inegável. A multidão à sua volta estava paralisada, todos cientes de que algo muito maior estava em jogo. Silêncios cortantes se intercalavam-se. Tente entender, Tiago. João ainda estava ali, a voz tremendo. Carlos não é um simples rival. Ele é parte de você, e a luta não se trata apenas de poder, mas de quem vai governar essa linhagem maldita.
Não, não pode ser. Mira gritou, a dor estampada em seu rosto. Ela colocou a mão no coração, como quem sentisse a tristeza se infiltrando em seu peito. Carlos, você! A dúvida a consumia. Era como se todas as suas esperanças estivessem sendo desfeitas em segundos. Carlos se levantou, ainda com a expressão cruel, mas agora pairava uma sombra de triunfo em seu olhar. Você não pode fugir da sua herança, Tiago. E esta batalha não é apenas a nossa, é de todos os que estão ao nosso redor. Ele gesticulou, como se convocasse a ira da multidão. Mas o que ninguém esperava era o que estava prestes a acontecer. Nesse instante, uma explosão estremecedora ecoou pelos ares. O chão tremeu sob os seus pés. Um clarão iluminou o céu e um edifício próximo começou a ruir em meio a nuvens de poeira e fumaça. Gritos ensurdecedores se uniram ao caos e a cena se transformou num pesadelo palpável. Tiago pôde sentir o calor da explosão em seu rosto, o cheiro de combustão se espalhando como um manto. Mira! João! Ele gritou, já se movendo em direção ao local onde a fumaça se espalhava, com a adrenalina pulsando nas veias. Mas quando olhou para trás, viu Carlos, que sorria, mas não de um jeito humano. Era um sorriso que sugeria que ele sempre soube o que estava por vir. O que você fez? Tiago berrou. A raiva e o medo se transformando em desesperança. O que havia se desdobrado diante dele os tornava meras peças em um tabuleiro, e Carlos parecia ser o jogador mestre. Eu apenas acendi a chama da verdade. As forças que você vê aqui agora não são só delas, são nossas. Carlos estendeu a mão, indicando a ruína ao redor. A linha entre nós desapareceu. E você ainda não entendeu, irmão. A verdade sempre vem cobrar seu preço. Enquanto Tiago se movia pela multidão, em estado de pânico, tentando encontrar segurança, algo chocante ocorreu. Um grupo de homens encapuzados surgiu como sombras entre as pessoas, armados, e começaram a confrontar a multidão em meio ao tumulto. É hora de escolher um lado, um deles gritou, a voz gélida cortando a confusão. Esta é a hora. Um dos homens mais próximos, um que Tiago reconheceu como um conhecido de sua infância, começou a apontar para ele e para Mira. Vocês, os filhos do passado, o que vai ser? Serão os novos líderes ou a próxima linha de fogo? A tensão era cortante. As palavras do homem reverberavam como um aviso mortal, e o pânico começou a se espalhar entre as pessoas. E então, o que parecia uma luta entre irmãos se tornava uma batalha de facções, uma guerra familiar que estava prestes a eclodir. Carlos, em vez de entrar em pânico, parecia se deleitar com a nova ordem de eventos. É assim que as coisas devem ser. Essa cidade sempre precisou de uma voz forte. E se você não se unir a mim, Tiago, eu não hesitarei em revelar mais da verdade que certamente o destruirá. Tiago tomou um impulso de fuga, mas sua mente girava com a urgência de respostas. Ele olhou para Mira, então para Carlos, e de volta para a multidão. Aquilo não era apenas uma luta por poder, era uma luta pela própria identidade dele. E enquanto a fumaça subia e o caos se alastrava, ele se perguntava, eu realmente sou quem eu penso que sou? As sirenes da polícia soavam mais próximas, enquanto o futuro se tornava um borrão incerto de alianças e verdade. O que viria a seguir parecia uma tempestade se aproximando, e no centro dela, Tiago percebeu que precisava fazer uma escolha. E essa escolha
teria consequências que ninguém poderia prever. Tiago sentiu seu mundo desabar sob seus pés. As revelações eram demais para processar. Carlos, seu rival, o filho do mesmo pai que ele, o que lhe havia sido tirado por tanto tempo. A confusão ardia em sua mente, como se um fogo tivesse sido aceso e as chamas consumissem sua lógica. Você está mentindo, ele gritou, embora os olhos de Carlos refletissem uma verdade inegável. A multidão à sua volta estava paralisada, todos cientes de... Aida ainda estava ali, a voz tremendo. Carlos não é um simples rival. Ele é parte de você. E a luta não se trata apenas de poder, mas de quem vai governar essa linhagem maldita. Não, não pode ser! Mira gritou, a dor estampada em seu rosto. Ela colocou a mão no coração, como quem sentisse a tristeza se infiltrando em seu peito. Carlos, você... A dúvida consumia. Era como se todas as suas esperanças estivessem sendo desfeitas em segundos. Carlos se levantou, ainda com a expressão cruel, mas agora pairava uma sombra de triunfo em seu olhar. Você não pode fugir da sua herança, Tiago. E esta batalha não é apenas a nossa, é de todos os que estão ao nosso redor. Ele gesticulou, como se convocasse a ira da multidão. Mas o que ninguém esperava era o que estava prestes a acontecer. Nesse instante, uma explosão estremecedora ecoou pelos ares. O chão tremeu sob os seus pés. Um clarão iluminou o céu, e um edifício próximo começou a ruir em meio a nuvens de poeira e fumaça. Gritos ensurdecedores se uniram ao caos, e a cena se transformou num pesadelo palpável. Tiago pôde sentir o calor da explosão em seu rosto, o cheiro de combustão se espalhando como um manto. Mira! João! Ele gritou, já se movendo em direção ao local onde a fumaça se espalhava, com a adrenalina pulsando nas veias. Mas quando olhou para trás, viu Carlos, que sorria, mas não de um jeito humano. Era um sorriso que sugeria que ele sempre soube o que estava por vir. O que você fez? Tiago berrou, a raiva e o medo se transformando em desesperança. O que havia se desdobrado diante dele os tornava meras peças em um tabuleiro. E Carlos parecia ser o jogador mestre. Eu apenas acendi a chama da verdade. As forças que você vê aqui agora não são só suas, são nossas. Carlos estendeu a mão, indicando a ruína ao redor. A linha entre nós desapareceu. E você ainda não entendeu. Irmão, a verdade sempre vem cobrar seu preço. Enquanto Tiago se movia pela multidão em estado de pânico tentando encontrar segurança, algo chocante ocorreu. Um grupo de homens encapuzados, armados com rifles, tomou a cena. É hora de escolher um lado. Um deles gritou, a voz gélida cortando a confusão. Esta é a hora. Os capandas de Carlos se posicionaram, prontos para atacar. Um homem, que parecia ansioso, olhava Tiago com um sorriso maligno. Você deve saber, Tiago, a verdadeira batalha não é entre vocês, é contra a verdade que temos em mãos. A tensão se intensificou quando, do meio da multidão, uma mulher apareceu. Vestindo um manto escuro, os cabelos soltos, ela projetou uma aura de seriedade. Parem! O que vocês não sabem vai muito além do que imaginam. Sua voz cortante fez os homens hesitarem. Quem é você? Carlos perguntou. O desprezo evidente em sua voz. Sou alguém que conhece a história que vocês estão prestes a reviver. E a verdade que você tanto deseja, Carlos, não traz apenas poder, traz perdão e talvez uma chance de redenção.
A mulher se virou para Tiago. Tiago, você precisa saber que sua linhagem é mais complexa. E você merece a verdade completa. De repente, o clima mudou. O olhar determinado da mulher e a revelação de Carlos transformaram tudo em algo maior. O que você quer dizer com isso? Tiago se sentia perdido, o coração acelerado. E assim como se o tempo tivesse paralisado, a mulher se aproximou e revelou. Carlos não é o único filho que seu pai teve. Você tem um irmão gêmeo. Um que cresceu na sombra e que agora está por perto. O choque assemelhou-se a um soco no estômago. Tudo o que Tiago acreditava estava sendo destruído em um instante. Um irmão gêmeo? Cada palavra se tornava uma lâmina afiada, cortando seus pensamentos. Carlos riu, mas havia um tremor de nervosismo em sua risada. Isso mesmo, e ele está vindo. O verdadeiro herdeiro dessa linhagem ainda não se revelou. Mas quando ele chegar, as cartas poderão ser reviradas novamente. Tiago sentiu a terra tremer sob seus pés. O cenário degenerava em caos, e a verdade tornava-se um labirinto sem saída. Ele não sabia mais em quem confiar. O irmão oculto, a verdade do passado. Que desastre aguardava na próxima esquina. E quando ele chegasse, o que isso significaria para todos eles? E agora, quem somos realmente? A pergunta ecoou em sua mente, enquanto o futuro se tornava um borrão, e a sombra do desconhecido se aproximava a passos largos. Tiago sentiu a terra tremer sob seus pés. O que a mulher disse sobre um irmão gêmeo ecoava em sua mente como um sino estrondoso. Ele olhou para Carlos, que estava caindo de joelhos. O olhar de Carlos misturava dor e frustração, mas também uma alegria sinistra. Era como se ele estivesse esperando por essa revelação, como se toda a tensão dos últimos anos tivesse construído um palco para esse momento. Um irmão gêmeo? Como você sabe disso? Tiago perguntou, a voz trêmula. Ele precisava de respostas, mas a situação estava mudando tão rapidamente que nem tinha certeza do que deveria sentir. O medo e a ansiedade se misturavam dentro dele. Seu pai nunca revelou a verdade. Ele me pediu para ficar em silêncio, mas sempre soube que essa hora chegaria. A mulher continuou, com a certeza de alguém que carrega um fardo pesado. Ele está vindo. E quando isso acontecer, sua vida nunca mais será a mesma. Quem é ele? Tiago pressionou. As palavras estavam saindo como um sussurro, e ele sentiu o suor escorrendo pela testa. Ele precisava entender a ameaça que se aproximava. Carlos, ainda de joelhos, gritou de dor e raiva. Basta! Você pensa que pode simplesmente entrar aqui e estragar tudo? Ele não é nada. Ninguém é. Mas a certeza em sua voz estava ruindo. Tiago percebeu que Carlos também estava sentindo o peso do que estava prestes a acontecer. Antes que qualquer um pudesse responder, uma sujeira de poeira e fumaça explodiu ao redor deles, e a multidão entrou em um alvoroço. Tonto. O pesadelo em que estavam mergulhados só se intensificava. Um grupo de homens encapuzados avançou sobre a cena, seus rostos ocultos sob capuzes negros. A tensão subiu instantaneamente. É hora de acabar com essa brincadeira. Um deles gritou, com uma voz rouca e ameaçadora. Tiago sentiu seu coração disparar. O que está acontecendo? Ele olhou para Mira, que estava congelada, os olhos arregalados. Não era apenas uma briga de família. Era algo muito mais terrível. Os capangas se espalharam, cercando a área. Vocês têm que escolher um lado, disse um deles, apontando para Tiago e Carlos. O herdeiro ou o usurpador? As palavras criaram uma onda de murmúrios entre os espectadores. Não vamos deixar isso acontecer.
João, que estava ao lado de Tiago, rugiu, tentando unir as pessoas. Mas a confusão aumentava. Gritos de medo, interjeições de choque e nervosismo se tornaram um coro. E num movimento repentino, carabinas foram levantadas. O pânico se espalhou. A mulher que tinha trazido a verdade estava em perigo. E Tiago não sabia como agir. "Mira, nós precisamos sair daqui", ele gritou, puxando-a para trás. Foi aí que algo inesperado aconteceu. Uma explosão, diferente daquela que abalara o estreito momento antes, despedaçou o ar, fazendo todos se jogarem ao chão. Tiago caiu e, enquanto olhava, viu uma figura envolta em fumaça emergir. Era um homem, alto e forte, com uma presença que iluminava a escuridão. "Parem!" A voz dele ecoou, com uma autoridade que fez todos recuarem. Ele avançou, e Tiago reconheceu seus traços. Um rosto que nunca pensou que veria novamente. "Pai?" O nome escapou de seus lábios como um sussurro. O homem se virou para Carlos, e a expressão no rosto de Tiago era de pura incredulidade. "Você não podia ficar longe, não é? Sempre se metendo onde não é chamado." O choque nas palavras de Carlos era palpável. Ele tinha o mesmo tom de voz que Tiago lembrava, um eco do passado. O homem que era sua figura paterna se virou para Tiago, seus olhos ardendo com uma mistura de amor e arrependimento. "Desculpe por tudo isso. Você precisa entender que a verdade é muito mais complicada do que você imagina." Então, os capangas se lançaram para frente e o caos reinou. Mas a revelação do seu pai mudara tudo. Tiago sentiu como se o chão agora estivesse desmoronando de uma forma que ele nunca imaginara. O jogo que Carlos havia começado tinha se tornado uma luta por controle familiar, e os segredos do passado estavam de volta, mais ameaçadores do que nunca. Sangue corria, lágrimas escorriam, e a verdade se tornava um labirinto mortal. E agora, ele precisava decidir em quem confiar, enquanto o mundo ao seu redor desmoronava. A batalha estava apenas começando, e os relacionamentos que ele pensava conhecer estavam prestes a se desfazer em pedaços. O que ocorreria a seguir? A única certeza era que ninguém estava salvo. Tiago estava paralisado, sem saber se deveria correr até seu pai ou se afastar de Carlos, que agora era mais um rival do que nunca. A multidão ao redor parecia incomodar, uma massa de rostos aterrorizados, todos fixando os olhos na cena que se desenrolava. O cheiro de fumaça ainda pairava no ar, misturando-se com um sentimento de tensão esmagador. "Pai, o que você está fazendo aqui?" A voz de Tiago saiu como um sussurro, repleta de desconfiança. Seu pai, aquele homem que ele achava que conhecia, estava ali, no meio do caos, como se um vendaval tivesse arrastado todos para aquela cena. O rosto dele estava pálido, e a expressão mostrava mais do que vação, mas também uma tristeza profunda. Então, o intensificador do pânico tomou conta do ambiente. Os capangas de Carlos cercavam a área, nervosos e ameaçadores. E então, em um segundo que parecia arrastar-se por uma eternidade, tudo mudou. Antes que Tiago pudesse protestar, um barulho estrondoso cortou o ar. Não uma explosão, mas um grito. Um homem surgiu do fundo da multidão. Um homem que Tiago reconhecia instantaneamente. Era Pedro, o pai de Mira, que havia desaparecido. "Vocês não sabem o que estão fazendo", Pedro gritou, emergindo como um fantasma do passado. Um homem que ele nunca imaginou ver novamente. O saudável olhar em seus olhos estava agora nublado. Tiago sentiu um fio de esperança surgir,
mas foi rapidamente esfriado pela combinação de raiva e confusão. O que você está fazendo aqui? Ele não conseguiu segurar a incredibilidade. Por onde você esteve? Eu precisava vir, precisava avisar. Carlos não pode saber. A frase de Pedro fez todos os olhos se virarem para Carlos. A raiva e o desprezo contidos no rosto dele eram visíveis. Não se envolva, Pedro. Não é da sua conta. Carlos gritou, mas a tensão já estava no auge. A multidão pulsava, um emaranhado de emoções e medos. Mas é da minha conta, Pedro respondeu, com a voz cortante, mirando em Carlos. Você não é o que pensa ser. Ninguém aqui é. Todos pareciam esperar respirações suspensas. Tiago observou o pai assumir a frente, como um guerreiro em pedra. E em um momento, a verdade veio à tona. Carlos, a verdade que você tanto deseja, seu ódio, sua sede de poder, é baseada em mentiras. Você acha que tem direito a isso? Mas a linhagem do seu pai está errada. Você não é o verdadeiro herdeiro. As palavras pareciam um raio em meio à tempestade. A multidão murmurou. Tiago sentiu um choque agudo. O que estava acontecendo? A revelação estava prestes a detonar uma bomba que ele não viu vir. Ponto. Essa é a parte que ninguém esperava. Johan, o irmão gêmeo de Tiago, decidiu aparecer, com um olhar como um túnel escuro. Ele parecia mortal e perigosamente calmo. Desculpe, irmãos, eu não pude evitar mais. A verdade é que estou aqui para reclamar o que é meu. O olhar de desgosto cruzou o rosto de Carlos. Você é um impostor. Não temos irmãos. Não temos laços. Ah, mas temos. O que você não sabe é que fui treinado em segredo para herdar tudo. O que você pensou que era seu não passa de um sonho. Johan declarou, a voz profunda e carregada de fúria. Tiago ficou sem palavras, um nó impossível se formando em sua garganta. Como isso era possível? Ele não sabia se deveria acreditar ou não. Era tudo uma loucura. Os olhos de Carlos brilharam de ira, enquanto o pânico transbordava na multidão. Tudo estava se desdobrando como um filme de terror, e ele se sentia preso, completamente paralisado. O que estava acontecendo? Você não pode estar sério. Nenhum de vocês pode. O mundo ao redor girava em uma tempestade de incertezas e revelações. A confusão só aumentava, e o que deveria ser uma luta por herança, agora tornava-se uma guerra entre irmãos. O caos prometia um novo horizonte, e Tiago, com o coração disparado, se viu encurralado em um labirinto de segredos e mentiras. Enquanto a poeira do passado levantava, ele percebeu que a única certeza era a incerteza. Os relacionamentos que ele conhecia estavam se desintegrando, e a batalha por poder apenas começava. A noite prometia respostas, mas ao mesmo tempo armava um confronto que mudaria tudo para sempre. O que mais estava por vir? Tiago respirou fundo, enquanto a realidade desmoronava ao seu redor. Ele olhou para Johan, seu irmão gêmeo, e o peso da verdade pesava ainda mais sob seus ombros. Como você pôde ficar escondido? O que mais você não me contou? A dúvida e a culpa misturavam-se, um nó apertando sua garganta. Se levantou, a expressão mudando de raiva para um desespero calculado. Você destruiu tudo o que achava que sabia, mas não é o verdadeiro herdeiro. Você é só um mero obstáculo no meu caminho. Seu grito rasgou a tensão no ar, e a multidão hesitou, sentindo a tempestade crescente. Chega! O pai de Tiago se adiantou, sua voz penetrante superando o caos. Essa briga não é para vocês. O que está em jogo é maior do que todos nós. A fúria de Carlos piscou diante da incerteza,
que agora pairava no ar. Pedro, ainda firme, virou-se para Tiago e Johan, os olhos cheios de um entendimento profundo. Antes de tudo, família é a chave. O que vocês acham que é uma rivalidade pode nos unir de formas que nenhum de nós imagina. A contradição ressoava dentro de Tiago, e ao olhar para Mira, ele viu a esperança vacilante refletida em seu olhar. Ela havia estado ao seu lado em todo esse tumulto, e isso o enchia de coragem. Se nós somos irmãos, então precisamos entender isso juntos. Gritou Tiago, sua voz ecoando entre os presentes. Mas Carlos, obcecado pelo desejo de poder, começou a rir, uma risada gélida e sarcástica. Então se unam. O que isso vai mudar? O que adianta ter laços se você não é forte o suficiente para protegê-los? Nesse momento, o exato eco de um disparo cortante ecoou no ar. A multidão ficou em choque, todos olhando para o local de onde viera o som. Um dos capangas, descontrolado, tinha apontado para o grupo. O pânico se espalhou como fogo, e Tiago sentiu a adrenalina subir. "Cuidado!" ele gritou, puxando Mira para trás enquanto os disparos ecoavam. Um verdadeiro frenesi se seguiu. Gritos, empurrões e as sombras projetadas se retorcendo sob a luz do caos. Tiago, com o coração descompassado, precisava agir e rápido. "Nós temos que sair." Ele se virou para Johan, esperando que seu irmão gêmeo sentisse a mesma urgência. Mas foi nesse instante que seu pai avançou em direção ao atirador. "O que você está fazendo? Não há necessidade disso!" gritou, sua voz cortando o ar enquanto tentava apaziguar a situação. Os olhos do capanga brilharam com ira, mas a hesitação surgiu. Carlos, percebendo a confusão, decidiu se aproveitar do momento. "Vocês têm a escolha de se unir ou se separarem, e eu não vou esperar mais." Ele apontou o dedo para o grupo, um sorriso tenebroso cruzando seu rosto. "Vocês nunca serão fortes o suficiente." Tiago, cheio de determinação, sentiu o peso da situação. "Não temos que fazer isso. Toda essa luta não vale a pena. Precisamos de união." Sua voz ecoou nas paredes quebradas daquele confronto. Cada palavra, uma tentativa de derrubar o muro de ódio que crescia entre eles. E foi então que, como se a própria direção do universo tivesse mudado, Johan avançou em frente, os olhos ardendo. "Carlos, você pode erguer o passado, mas nós escolhemos o futuro. Somos mais fortes juntos." A multidão parou, e a tensão parecia quase palpável. E a verdade começou a se infiltrar nas mentes. Eles eram irmãos, cada um com seus próprios fardos. A rivalidade não precisava ser o fim. Poderia ser um novo começo. Os disparos cessaram, e finalmente Carlos caiu em si, entre lágrimas e raiva. "Mas eu não sei como viver assim. Eu só queria ser o escolhido." Ele caiu de joelhos, a bravura dissolvendo-se em dor. "E se ao invés de lutar quisermos transformar essa dor em algo construtivo?" Tiago ofereceu, estendendo a mão. A conexão parecia irromper entre eles. Uma chance de redenção. As almas ao redor respiraram fundo e os ecos de um passado tumultuado começaram a se dissipar. Em um último momento, todos perceberam que, apesar das cicatrizes, havia esperança. Uma chama que poderia reacender a unidade. Mas enquanto o céu começava a clarear, Tiago sabia que as consequências ainda pairavam no ar como ameaças não ditas. Com cada saída, algo mais se apresentava na ponte do futuro incerto. E assim, com uma nova determinação, as palavras de Pedro ecoaram. A necessidade de ação e a vontade de mudar tornaram-se o impulso daquela nova caminho. "Vamos juntos, família.
Ele declarou, e os outros se juntaram em um grito unificado. A última frase nos lábios de Tiago era uma pergunta silenciosa sobre o que a vida reservaria. O futuro estava nu diante deles, um quadro em branco pronto para preencher. E com isso, um novo ciclo começava. Ei, você que chegou até aqui, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. E esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber o que você pensou. Ah, e não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos